Olha, eu vou dizer para vocês, não está sendo fácil. Abril já começou não sendo muito fácil, então eu tive que meter um MacGyver aqui para poder fazer a live junto com vocês. Então, gente, antes de tudo, já quero pedir que vocês contribuam com o nosso canal. Então, vamos lá, contribuir como vocês podem fazer. Primeira coisa, tá aqui, curte a nossa live. Curtiu? Compartilha o nosso conteúdo. Comenta, me dá uma boa noite, que nem a Deise aqui. Boa noite de Petrópolis, Rio de Janeiro. Fala comigo. Comenta aqui no nosso chat e também contribua. Então, aqui, como vocês estão vendo, a nossa meta é de R$100 mais 2 membresias. Não é uma meta alta, gente, mas eu preciso cumprir essa meta. Então, eu preciso que vocês cheguem na live e pinguem. Pinga, quanto vocês puderem, 3, 2, 5 reais, através do superchat, super stickers aqui do lado, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Bom, eu vou começar hoje aqui a falar do principal assunto do momento. Óbvio que temos Brasília para comentar, mas Irã volta a fechar Estreito de Hormuz após bombardeios de Israel ao Líbano. Teherã denunciou violações da trégua e Estados Unidos e Israel dizem que Líbano não faz parte do acordo. O Irã anunciou nesta quarta-feira o novo fechamento do Estreito de Hormuz para navios comerciais, justificando a medida como respostas às ações israelenses. Autoridades iranianas também declararam que pretendem punir Israel e que já identificam possíveis... deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, porque senão vai dar problema na nossa transmissão aqui. Então, bora lá. Pronto. Acho que eu consegui fechar. Pronto, fechado. E pretendem punir Israel e que já identificam possíveis alvos para retaliação. Teherã acusou Israel de violar o cessar-fogo e afirmou que poderá retaliar caso os bombardeios continuem. O governo do Líbano denunciou que áreas densamente povoadas foram atingidas, deixando centenas de vítimas. A escalada ocorre após Israel realizar o que foi descrito como o maior ataque recente contra o Líbano, intensificando a ofensiva contra o Hezbollah. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o cessar-fogo não se aplica ao território libanês, contrariando o entendimento divulgado pelo Paquistão, mediador das negociações. Bom, vamos lá, gente. Eu já comecei aqui assim, nesse ritmo, tá? Porque, infelizmente, o que eu falei para vocês ontem se confirma. Aí vocês vão falar assim, Linjane, mas ontem a gente não sabia nada. Gente, eu sabia que esse acordo não ia dar certo. Tava na cara. Do nada, durante dias, o Irã fazendo um acordo com os Estados Unidos, e os Estados Unidos até poderiam cumprir, mas Israel? Qual foi o acordo que Israel cumpriu com a Palestina? Mas o Irã não é a Palestina, então não é a Palestina, mas eles querem anexar o sul do Líbano. Não é a Palestina, mas eles querem anexar o sul do Líbano. Então, é muito complicado a gente falar em um acordo com relação aos Estados Unidos quando Israel está envolvido. Não adianta. Eles não respeitam. Eles vão sempre arrumar um motivo para continuar a guerra. Não tem essa. Eles já colocaram os Estados Unidos nisso. Eu lembro que eu falei, olha, vamos ver as próximas informações e tal. Eu realmente achei que Israel fosse continuar não bombardeando Teherã, mas que eles fossem continuar bombardeando em volta do Irã, não necessariamente em cidades com civis. Mas o que acabou acontecendo foi que eles continuaram os bombardeios no sul do Líbano e, pelo que eu ouvi nos analistas geopolíticos hoje mais cedo, foi de que esses ataques contra o Líbano foram os piores da história do Líbano. Os piores. Tá? E tudo isso, como eu falo para vocês, a gente sempre tem que lembrar. Mas por que bombardear o Líbano? O que tem a ver, né, o rabo com a calça? Simplesmente porque o Hezbollah
que é um dos grupos que faz parte do eixo da resistência ali da região do Oriente Médio. Ele é um grupo formado por libaneses, mas financiado pelos iranianos. Ele atua principalmente no Líbano e, claro, é um grupo que, inclusive, por vezes, quando necessário, atua em outros territórios, né? Mas ele é um grupo rebelde, como se diz, por fazer parte do eixo de resistência libanês. Então, qual é a justificativa para anexar o sul do Líbano? Vamos bombardear o Hezbollah. Vocês acham que o Hezbollah estava onde eles bombardearam? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, gente, mais uma vez, mais uma falácia de Israel, mais uma lorota, mais um papo e uma conversa para boi dormir. Entendeu? Mais uma vez, vai lá, fecha Estreito de Hormuz. O Irã foi claro. Eles queriam realmente acabar com a guerra. É que eles colocaram ali algumas determinações que os Estados Unidos teriam aceito e depois os Estados Unidos disseram que não era bem isso que estava no acordo, tá? Então também teve aí um jogo que o Paquistão deve ter falado uma coisa, no final das contas o Irã, não sei realmente o que aconteceu, mas para mim nem foi um problema do acordo em si. Para mim foi Israel, para variar. Israel. Também houve a alegação de que ilhas iranianas teriam sido bombardeadas. Tá? Então, como eu disse, não necessariamente a capital, mas em volta. Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar uns vídeos para vocês, gente. Então, vamos lá, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, deixa um pingo na nossa live. Ontem foi super difícil. Ontem eu fiquei aqui até 8 e lá vai fumaça. Eu tinha arrecadado R$4. Gente, quando a gente passa 2 blocos da nossa live sem arrecadar nada, isso é, querendo ou não, uma falta de prestígio para o nosso trabalho. Porque aí parece que a nossa live não vale nada. Então não adianta, gente. A mídia progressista, a gente precisa de vocês. Sem vocês, eu não posso continuar fazendo Folha Notícias Noite. Então, eu preciso que vocês me ajudem como vocês puderem, com R$3, com R$5, com o que vocês puderem mesmo. Então, ajuda no super sticker, super chat, no cartão. Então, você nem vai ver isso no teu cartão de crédito, R$4, R$5. Ou, senão, se você só puder no Pix, manda R$5 no Pix, que seja. Mas é importante que todo mundo contribua, senão a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Também ano eleitoral, guerra acontecendo. Eu desde a hora que eu acordei hoje, eu estou acompanhando os canais de geopolítica para ver como está a questão do Oriente Médio. Falo para vocês, eu imaginava que isso não ia... Eu já tinha falado ontem, eu estava muito insegura. Eu falei, não, vamos ver aí os próximos passos. No final das contas, o preço do Brent diminuiu, que está 94,75% dólares, né? 94 dólares e 75 com queda de 13,28%. Então, diminuiu o preço do barril de petróleo. Então, provavelmente, essa negociação ela foi feita para isso, óbvio, a gente sabe, mas ela foi descumprida por Israel, né, pelo Estado sionista de Israel, que a gente sabe que, na verdade, não cumpre absolutamente nada do que lhe é pedido, porque eles simplesmente acham que são donos do mundo. Conta até do parceiro Estados Unidos, que os Estados Unidos criou Israel, eles criaram Israel, mas no final das contas deram muito poder antes, inclusive na ONU. Bom, vamos lá. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês de como de como Israel bombardeou o Líbano, tá? Isso é muito sério, muito ver aqui, porque a situação do Líbano ficou muito deteriorada depois desses ataques de hoje aí por Israel. Tá? O cenário de guerra se expande pelo Líbano. Nesta quarta-feira, uma densa fumaça se alastrou em meio à destruição em massa
após um ataque israelense no bairro Kornit al-Masra, no centro de Beirute. Os militares israelenses afirmaram ter atingido de surpresa cerca de 100 alvos do Hezbollah em todo o Líbano, descrevendo a operação como o maior ataque coordenado desde o início da guerra com o Irã. Avisamos o líder do Hezbollah de que o grupo pagaria um preço muito alto por atacar Israel em nome do Irã. Hoje cumprimos mais uma etapa dessa promessa. Katz ainda ressaltou que os ataques foram o maior golpe sofrido pelo Hezbollah desde a Operação Pagers. O ministro da Defesa se referiu a uma grande operação de 2024 contra o movimento islamista libanês, no qual dispositivos explosivos foram plantados nesses aparelhos de comunicação. Nesta quarta, o exército israelense também realizou novos ataques no sul do Líbano e renovou as ordens de evacuação para a população da região, após declarar que o país não está incluído no cessar-fogo com o Irã, patrocinador do Hezbollah. Bom, já foi a primeira coisa que eu falei para vocês, né? De que justamente eles são, né, o grande patrocinador do Hezbollah. E aí tem mais uma de Beirute, capital do Líbano, aqui para a gente ver como ficou. Eles bombardearam prédios, tá? Eles bombardearam prédios civis no Líbano, tá? Por isso que eu tô passando esse trecho. Aqui, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que as Forças Armadas iranianas suspenderiam as operações defensivas caso os ataques contra o país cessassem, acrescentando que Teherã permitiria a passagem pelo Estreito de Hormuz por 2 semanas em coordenação com as Forças Armadas iranianas. E aqui também eu quero trazer para vocês o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Donald Trump está impaciente com a guerra e quer um progresso em direção ao fim do conflito com o Irã. Só antes da gente colocar aqui, eu acho interessante isso, né? Ele quer o fim da guerra, mas ele quer do jeito dele, né? Ele quer do jeito dele. Pois é, Rita, exatamente, eles são as maiores desgraças. E assim, cara, eu não tenho o que falar, assim, do Netanyahu, cara. Eu não tenho mais palavras para definir o Netanyahu. Porque, beleza, fizeram um acordo com o Irã, já sei, vou continuar bombardeando o Líbano. Entendeu? Eu não sei qual é a loucura do... Eu não sei quem é mais megalomaníaco. Eu não sei quem é mais megalomaníaco. Eu não sei de verdade. Eu não consigo compreender. Eu quero que vocês desabafem aqui comigo, sabe? E a população de Teherã, vou colocar para vocês, eles ficaram tão felizes por conta do cessar-fogo, porque, afinal de contas, gente... É o que eles têm, sabe? O sentimento nacionalista de um povo. Bom, aqui deixa eu cumprimentar o Gabriel. Boa noite, amigos e amigas da comunidade. Chegando agora já atento na live. Seja bem-vindo, Letícia. Eu acho que eu não sei se eu já tinha cumprimentado a Letícia, porque às vezes a gente fica com a luz no olho, a gente acha que leu e não deu. Boa noite, Elinde. Letícia, boa noite para você. O exército de Israel está destruindo toda a região por onde Jesus passou. Muito triste para os cristãos. Eu sempre falo isso, Rita. Não sei se você já ouviu aqui
nas lives, eu fico... aquela região toda, na verdade, ela é importante, tanto para os judeus, para os muçulmanos e para os cristãos. Né? É o berço da civilização mundial. É uma das coisas que eu fiquei mais triste, assim, quando teve aquela contagem regressiva, por conta das 48 horas do Trump. Eu fiquei pensando, né, destruir uma cultura milenar, berço da nossa civilização, simplesmente porque o Trump quer o petróleo. Eu passei um vídeo do Trump ontem. Por ele pegava todo o petróleo, vendia e transformava em dinheiro. Então, ali ele entrega quais são os reais planos deles. Né? É muito triste. Eu vou colocar o outro psicopata aqui, o J.D. Vance. Tá? Eu vou colocar ele para vocês. Vamos lá. He basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last. Ele teve a coragem de falar que o Irã que sequestrou a economia mundial. Ora, mas não são os Estados Unidos que não deixam desdolarizar o mundo? Eu não consigo compreender essa distopia. Porque quem não permite que o mundo, que os países tenham outras referências monetárias, econômicas, comerciais, além dos Estados Unidos, são os Estados Unidos. Tudo isso, na verdade, é indiretamente ligado à China. A gente sabe que a China e a Rússia têm acordos comerciais com o Irã. E os Estados Unidos falaram que eles vão tarifar os países que estiverem fornecendo armas ao Irã. É uma indireta para a Rússia e para a China. É uma indireta para a Rússia e para a China. Claríssima. Tonight. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And that, not just the United States, but also our allies have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours old. Education. Yes. How do you see the future of education? Just in the response that we've seen from various segments of Iran, you have on the one hand, people within Iran who have responded very favorably. The foreign minister who said, look, we agreed to the United States' terms. We'll do a ceasefire. We'll do a negotiation. We'll open the Straits of Hormuz, and then we'll see if we can come to more agreement down the road. So some of the people have responded favorably and have said the right things. And then you have some people on social media within their system who are basically lying about what we've accomplished militarily. They're lying about the nature of the agreement. They're lying about the nature of the ceasefire. And so you have just, even within their system, and this is why I say this is a fragile truce. Mas se eles tivessem acabado com a guerra, se eles tivessem vencido a guerra, por que eles ainda estão tentando um acordo? Uau! Se você não ganhou o conflito, você não ganhou o conflito, então quem ganha o conflito faz o que quer, não é? Nós vimos na Venezuela, a partir do momento em que tiraram Maduro daquela forma do poder, entrou eu falo que é a Dercy Gonçalves, mas é a Delcy Gonzalez, e simplesmente fez-se ali um acordão, uma negociação que foi toda muito boa para o senhor Estados Unidos, né? E no final das contas ali, petrolíferas que teriam a administração da Venezuela, mas totalmente ligadas aos Estados Unidos. Isso, para mim, é ganhar uma guerra. Eles sequestraram a Venezuela. Agora, ainda, se eu estou negociando um acordo, se eu preciso do Estreito de Hormuz e eu ainda dependo da outra nação para poder fazer o que eu estou pedindo, eu não ganhei porra nenhuma. Desculpa o meu francês. Não ganhei nada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso barzinho
das meninas, muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!